Eu quero saber, vocês falaram aqui em off antes de começar o podcast. Lembra de tal aeroporto? Que foi isso aí? Que foi isso daí? Ai, agora eu fiquei com vergonha. Agora eu quero que a Aline comece a falar eu vou falar o que eu lembro e você complementa. Não, teve um período que ela gravou pra Faça Fácil Academy, um curso, né? Não foi isso? Foram mais ou menos 10 dias aqui em São Paulo. Gravando todos os dias. Tá. E aí o curso atrasou a gravação, né? E a gente não conseguiu a passagem de volta, não. Não. A a empresa que ficou responsável por fechar a minha hospedagem e a compra das passagens, quando eu cheguei, a hospedagem não estava paga. O dono da editora teve que ir lá às 11 horas da noite pagar para eu conseguir entrar no hotel. E quando eu fui embora, a passagem também não estava paga. Esse detalhe Nossa. Eu saí do hotel 10 horas da manhã, porque meu voo era às 14. A passagem não estava paga, eu não consegui embarcar. O próximo voo era às 23. Só que, chegando no aeroporto mais próximo da minha casa, não tinha, o horário que ia chegar, não tinha mais disponibilidade de táxi, de Uber, de absolutamente nada. Eu ia ficar perdida lá, eu tinha malas enormes, porque imagina, 10 dias gravando Sim. conteúdo. Mas eu lembro que eu vi Com um uma monte de pessoa pra te material. buscar, não foi? Vocês conseguiram um táxi pra me pegar, porque assim, eu falava, eu vou embora. Eu falava pra Elaine, a gente conseguiu um táxi numa cidade pra buscá-la. Eu fiz, Elaine, se for alguma coisa, sequestrarem a Paula. Juro, até rezei naquele dia. E aí como ela resolveu? tava brava. Ela tava brava, Bidu. Muito. Ela pegou o táxi, ela chegou em casa e pergunta se ela respondeu a mensagem. O dia amanheceu. Eu, Elaine, nada da Paula. O que será que aconteceu? E você mandando mensagem, ela Ela tava brava. Eu tava devia estar cansada. Eu tava Pé assim, da vida. exausta. E eu fiquei muito brava. Porque aí, a menina Não da queira agência... ver Paula Correia brava. Ai, gente, eu tenho 1,50 m. Vocês já viram gente baixa, brava? A gente quer compensar de alguma forma. Aí depois, eu quase tendo já um infarto, vejo um stories de Paula Correia. Ela tá viva. Tá bem, depois ela me perdoa, depois ela fica mais calminha. E aí, assim, juntou o cansaço, o fato de que quando eu cheguei, a hospedagem não tava certa. A hora que eu fui embora, o voo não tava certo. E aí, elas colocaram a menina da agência pra conversar comigo. Ela falou, ai, desculpa, foi um erro. Eu falei, erro não. Erro é uma vez só, duas já. Duas manas. Nossa. Mas deu tudo certo no final. Mas foi um perrengue. Isso que eu ia falar. Esse é o famoso perrengue, né? Não, Esse aquele sim dia é o famoso foi. perrengue. Aquele dia foi. Nossa Não, senhora. pior E ficar foi... esperando em aeroporto. Não era nem esperar em aeroporto. É desconfortável. uma pessoa que você não conhece à noite, tá te esperando pra te levar pra uma cidadezinha. É. Eu fiquei realmente com medo. Eu né? acho que você não conhece uma parte dessa história. Quando eu cheguei no aeroporto, a pessoa que foi me buscar estava com um Celta. Nada contra o Celta, mas eu tinha malas enormes. Fui até no teto. E ele estava com a esposa. Eu acho que até a esposa dele estava com Nossa. medo. Ou achou que ele, sei lá. Ele tava com a esposa no banco da frente, as minhas malas não cabiam direito atrás do carro. E eu fui com a esposa dele, ela com o banco bem atrás, com a esposa dele me pressionando do banco atrás e as malas em cima de mim. Meia horinha desse jeito. Caraca, Acho que foi mano. por isso que eu não te respondi. Nossa, você só queria descansar, né? Não queria falar com ninguém. Se falasse, ia dar um xingo ainda. É, eu fiquei Ela quietinha. tava brava, Bidu. Tava bem brava. Meu Deus do céu. Voltando um pouquinho na sua linha do tempo, e Aline, qualquer coisa que você Claro. lembrar, pode falar, tá? Qualquer história que você queira falar aí. Mas eu queria saber um pouquinho mais da questão do desenvolvimento das técnicas mesmo, de todo esse tempo que você, desde que você começou até hoje, assim, porque hoje você está nesse nicho do infantil, né? Sim. Das costuras, Sim. dos moldes ali, tudo mais infantil. Como que você vê isso hoje, né? Como que foi a construção de tudo isso? E como que você vê? Você vê meio que hoje como um propósito, assim? Sim, poderia dizer que sim. Quando eu comecei, encontrar técnicas
de acabamento que me satisfazessem sem o uso da overlock, porque eu não podia investir, e na época, na minha cabeça, era o acabamento top pra O roupa. que é overlock? É uma máquina que faz o acabamento interno de roupa, aquele pontinho que a gente tem pro tecido não desfiar. Tá. E hoje, eu fui juntar, aí eu comecei a juntar, por exemplo, eu fazia bolsa, quando a gente faz bolsa, a gente embute tudo. Geralmente a gente trabalha com forro e vai embutindo tudo. Tá. Pensei, se na bolsa eu posso embutir tudo, por que na roupa eu não posso? Aí, um curso aqui, um vídeo ali, eu sou autodidata, tanto na questão das técnicas de acabamento, quanto na modelagem. Claro, um curso livre aqui, um curso livre ali, mas assim... e aí eu comecei a buscar aquilo. Vou fazer os vestidinhos, então se eu vou fazer, eu preciso de um acabamento bacana. E eu sempre, assim, fui muito de... Apareceu qualquer conteúdo que eu consigo assimilar, às vezes nem é necessariamente daquilo, mas o que eu posso aproveitar deste conteúdo para aquilo? Construir as técnicas, construir todo o acabamento. E aí, nesse momento, as pessoas pedindo cursos, comecei com os cursos. E aí eu percebi uma coisa, tinha muita gente que, assim como eu, queria muito aquilo, mas também não tinha recursos financeiros para aquilo. E eu tinha estudado, eu tinha desenvolvido a técnica, eu tinha tempo, eu tinha vontade de ensinar. E eu não sei se a palavra é carinho, mas assim, eu tinha um afeto para entregar junto com aquilo, porque assim, eu não pude dar afeto para os meus filhos. Então, todo o afeto que eu não pude dar fisicamente para os meus filhos, eu passei por aquilo. Foi tudo direcionado ali. Entendi. E as pessoas conseguiam captar. Então, assim, eu comecei a ser muito mais do que a professora de costura, mas eu recebia muito a mãe que tinha recém-parido e que não queria voltar a trabalhar porque queria ficar com os filhos. Durante a pandemia, deu um boom nas meninas que começaram a comprar máquina de costura para fazer máscaras. Sim. Elas receberam aquele auxílio emergencial, compraram a máquina de costura e foram fazer máscaras. Só que aí começaram a perceber que as máscaras iam parar. Não ia ter mais utilidade, e elas precisavam gerar uma renda. Só que elas não tinham como investir em maquinário, em cursos caros. E um ponto que eu sempre mantive, desde o começo e até hoje, todos os meus cursos são extremamente acessíveis. Legal. Muito acessíveis. Porque eu sempre quis, assim, eu consegui chegar num ponto, porque no primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar com artesanato, eu queria que financeiramente eu conseguisse suprir as minhas contas. Num segundo momento, eu queria que eu recebesse equivalente ao tempo que eu era CLT. Tá. E num terceiro momento, eu falei, eu quero muito mais, mas não é financeiramente. Eu quero mostrar para as pessoas que, assim como eu, uma menina lá do interior... menina, gostei. Mas Uma menina lá do interior que ninguém, né? As pessoas riam quando falavam alguma coisa desse tipo, que corria de sapo para poder assistir um programa de TV. Se eu conseguir, eu não sou melhor do que ninguém. Absolutamente em nenhum ponto. Todo mundo pode. Só que eu trilhei um caminho que não tinha ninguém para falar para mim assim, pega por esse lado, vai por lá, vem por aqui. Não, eu tive que ir cavucando, tirando as pedras, afastando os matos, correndo dos sapos, para eu conseguir chegar. Por que eu não podia já dar o direcionamento daquele caminho que eu fiz? Então, assim, uma grande maioria das pessoas, e até por isso a minha comunidade no Facebook é tão engajada, porque a gente não fala só de costura, a gente fala de vida. Oi, eu sou o Bedu. E aí, você curtiu esse corte do Redilize Podcast? Então já deixa o like aqui, comenta o que você achou e compartilha agora mesmo nas suas redes sociais e com seus amigos e amigas.